Primeiramente, a todos os telespectadores que estão nesse momento nos ouvindo e nos assistindo, eu quero deixar a cada um de vocês a minha saudação, que a paz seja contigo. E estamos aqui nesta tarde de Santo Sábado do Senhor, prestes a terminar daqui a algumas horas, umas 3, 2 horas, nós já estaremos finalizando. E para mim é uma honra muito grande nesta programação poder falar uma palavra de fortalecimento. Enfim, sem mais enrolação, irmãos, a palavra desta tarde se encontra em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 11, que nos diz o seguinte: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe e Basebete, filhos de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Dino, o esmita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até ele cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Glória a Deus. Irmãos, a princípio, nós vamos falar de dos principais, o principal, que é Davi, que é o seguinte: quando nós pensamos nesse personagem bíblico, nessa pessoa que foi rei de Israel, logo nos vem à mente uma pessoa que foi muito vitoriosa, uma pessoa que em suas batalhas conseguiu grandes conquistas para o povo de Deus. E entre essas conquistas, nós podemos citar aquela clássica e conhecida vitória de Davi sobre os filisteus quando ele enfrentou Golias. Irmãos, para começar, nós devemos entender que esse êxito de Davi se deu por pelo menos, no mínimo, 2 fatores. O primeiro fator é que Deus estava com Davi. Nós podemos ver lá nas Escrituras Sagradas que quando ele foi ungido rei de Israel, o Espírito do Senhor se apossou dele. E aí nós não temos nenhuma dificuldade de entender que quando uma pessoa está com Deus, ela é muito mais que vencedora. Ela consegue, de fato, triunfar na vida. Porque se o Senhor está com essa pessoa, quem será contra ela? Inclusive, tem até um versículo do nosso irmão Paulo que fala sobre isso. O segundo fator, irmãos, é que Davi era cercado de pessoas íntegras. Davi era cercado de homens com brio. Aí eu pergunto, você sabe o que é brio? Brio é justamente culhão, em outros termos, é coragem. Então, Davi tinha ao seu lado homens de honra. E nas suas últimas palavras, aqui no capítulo 23, ele fez questão de citar estes homens que tanto o ajudaram nesta sua caminhada reinando em Israel. A Bíblia fala que são aproximadamente, ao todo, 37 valentes que ele teve. Dentre esses 37, houveram 3 que se destacaram, quais sejam Josebe e Basebete, Eleazar e Samá.
Nós vamos começar por Josebe-Basebete. Josebe-Basebete, o principal dos capitães, com a sua lança conseguiu ferir incríveis 800 homens de uma só vez. Meu amado irmão, minha irmã, eu devo admitir aqui para vocês, com toda sinceridade, que se esse acontecimento não estivesse na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, dificilmente eu acreditaria. Porém, como se trata de um relato bíblico, com certeza eu creio. O que nós podemos tirar desse texto? Irmãos, é possível ver hoje que muitas pessoas pensam demais no que as outras pessoas têm e no que elas são. E essa é a e esse caso que Josebe-Basebete passou nos deixa justamente esse ensinamento de que nós devemos nos atentar para o que está à nossa mão, para o que está à nossa disposição. E isso não se aplica somente para esse caso de Josebe-Basebete. Nós podemos citar também Moisés. Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho, aquela imensidão de águas, ele tinha consigo somente um cajado. Então, veja, era o que estava à disposição dele. Porém, Deus ordenou que ele tocasse as águas com aquele cajado, e quando ele fizesse isso, haveria de acontecer que aquelas águas se dividiriam, que o povo de Israel passaria a seco. Eu também posso, irmãos, a título de exemplo, citar o caso de Sansão. Sansão, quando ele estava diante daqueles inimigos, se eu não me engano, isso está em Juízes 14, eu não me lembro bem, ele precisou apenas de uma queixada de um jumento. Então, dá para perceber o quão incrível esse ensinamento é. Ele usou uma queixada de um jumento, isso foi o bastante para ele poder ferir 1.000 homens. 1.000 homens. E o mais impressionante aqui, irmãos, voltando ao caso desse principal dos capitães, é que ele não utilizou, se você percebeu bem, nenhuma arma potente, digamos assim, nenhuma arma de poder devastador. Ele não utilizou uma metralhadora, não utilizou uma bomba nuclear, não. Ele utilizou uma lança, da mesma forma que Sansão também utilizou uma queixada de jumento. Então, irmãos, o que eu quero dizer é, se você tem um talento, se você tem algum recurso à disposição que Deus te deu, eu deixo aqui essa palavra. Utilize o que Deus te deu para você progredir na vida. Não fique se atentando para o que os outros têm, tampouco com o que elas são. Muitas vezes prestamos atenção em pessoas que sequer têm importância na nossa vida. Então, nesse caso de Josebe-Basebete, é a principal lição que nós tiramos aqui. Amém, irmãos? Prosseguindo adiante, nós temos Eleazar. Eleazar, quando ele estava ali diante daqueles inimigos, e novamente o povo de Israel fugindo, a palavra de Deus diz que ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar as mãos, e a espada ficar pegada a ela.
Irmãos, como não é uma coisa que está explícita nessa passagem, nós podemos fazer algumas suposições. Pode ser que o motivo pela qual essa espada ter pegado, ter grudado na mão dele, deve ter tido alguma relação com o fato dele estar ali numa sequência de vítimas, de tanto ele matar os seus inimigos e o sangue escorrer pela lâmina da espada, e aí o sangue descendo até o cabo, deve ter ali endurecido, então enrijecido ali a mão dele, ou então pelo movimento repetitivo da, do ato de golpear, deve ter atrofiado os nervos ao ponto de não permitir que ele soltasse aquela espada. O ponto é, Deus tem nos dado uma espada, meus irmãos. E aquele que é um bom leitor da Bíblia já entendeu o que eu quis dizer. Porém, para aqueles que ainda não entenderam, eu vou até sair da leitura principal, irei para Efésios 6. Nos diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí eu repito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É notório e óbvio que hoje, nos dias que passam, ninguém vai usar uma espada de fato. Então, até mesmo pela palavra que aqui está escrita, a nossa espada, irmãos, é a palavra de Deus, onde provavelmente na sua casa você deve ter uma, só que não adianta nada ter essa espada tão poderosa e você não utilizá-la. Não adianta nada você ter essa espada tão viva, aberta no Salmos 91, e você não ser um cumpridor da lei do Senhor e ainda assim achar que Deus vai te proteger de todo mal somente devido a isso. Meus irmãos, isso não acontece. O ponto principal, porém, irmãos, dessa passagem é que passou pela terra um homem que foi simplesmente profissional em combater o diabo com a palavra de Deus. Ele era simplesmente exímio. Eu acredito que alguns já saibam, este homem se trata de Jesus Cristo. E aí nós partimos para a leitura de Mateus capítulo 4, rapidamente aqui. Então Jesus foi batizado e aí ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aconteceu o seguinte: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Glória a Deus, irmão. Se você não deu glória alta aí, você perdeu uma ótima oportunidade. Mas fica para a próxima. Então, vemos aqui que quando nós temos essa espada não somente em nossas mãos, mas em nossas mentes, nós conseguimos, de fato, irmãos, escapar das astutas ciladas do diabo. É muito importante que nós estejamos sabendo, não somente ali com a palavra na mão, mas também em nossos corações, para que quando nós somos tentados pelo diabo no dia a dia, nós possamos utilizar da palavra de Deus para fugir das coisas que nos conduzem ao caminho da destruição. E acredite, irmãos, isso é muito útil. Quando você ali, por relance do dia, está tendo algum pensamento mal, ou acontece alguma situação, sei lá, um tanto quanto desagradável, que lhe põe a risco de pecado, se você utilizar a palavra de Deus, certamente você poderá escapar. Porque, como diz lá em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes que penetra até a alma. Ou seja, uma espada de dois gumes, ela corta, por um lado, se você estiver certo, para fazer com que você continue pelo caminho correto. Por outro lado, ela também lhe corta se você estiver errado. Ou seja, se você estiver certo, ela lhe ajuda a permanecer nos caminhos direitos. E se você estiver se conduzindo de uma maneira errônea, ela te alerta para que você se conserte. Irmãos, mais à frente nós temos uma outra situação em que o diabo novamente tenta a Jesus e a palavra nos diz o seguinte: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Irmãos, eu não sei se o barulho do caminhão que passou aqui pegou aí, mas eu vou ler de novo. Diz o seguinte: e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só como o diabo é mais do que nós, às vezes, conhecedor da palavra de Deus, e ele pode sim, eis aqui a testemunha viva, utilizar da mesma palavra que nós lemos diariamente, alguns, para poder nos levar para a destruição. Mas veja que Jesus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, dotado de toda a inteligência, conseguiu compreender, novamente o caminhão, conseguiu compreender que o Salmos 91, não, o que estava escrito nesse capítulo, não altera outra coisa, ou seja, outro mandamento, que é não tentar a Deus. Portanto, Jesus sabia que, ainda que estivesse escrito isso no Salmos 91, ele não poderia se utilizar desse versículo para benefício próprio. Mas importa mais o quê? Ele acatar a lei de Deus, acatar as instruções das Escrituras Sagradas. E essa instrução é o que, irmão? Justamente não tentar a Deus dentro desse contexto. Então veja o quão importante é quando nós estamos a par das Escrituras Sagradas. Isso pode acontecer em uma situação, por exemplo, em que
alguma outra, de alguma seita ou religião, vem nos falar algo com palavras até mesmo convencedoras, com palavras persuasivas para tentar te convencer de alguma coisa que fere a doutrina de Cristo. E aí, se você está ciente, se você tem o conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa não conseguirá te ludibriar. Essa pessoa ela não conseguirá te colocar na tua mente coisas erradas. E isso é o que acontece. Quando a pessoa não tem a palavra de Deus na sua mente, quando ela não busca conhecer as profecias que são muito importantes, ela acaba suscetível a receber em seu coração coisas até mesmo básicas do ponto de vista bíblico. Ou seja, por não ter conhecimento, essa pessoa acaba cedendo para doutrinas vãs criadas por homens. Amém, irmãos? Então, eis a importância de estarmos com a espada do Espírito não somente em nossas mãos, mas também na nossa mente, no nosso coração. Mais à frente, irmãos, para o último ponto, acredito que os irmãos aí já devem estar com a boca aberta, apressados, então eu vou agilizar aqui. No versículo, aliás, 11, ele falou o seguinte: e depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Então, irmãos, prestem atenção. Aqui nós temos novamente Israel numa situação de combate e novamente o povo de Israel foge. E o que acontece aqui? Samar vê esse pedaço de terra e se posiciona para defendê-los. Aqui entra uma observação muito interessante para a compreensão do ensinamento deste texto, que é o seguinte: pesquisando sobre o que seriam essas lentilhas, nós percebemos que é uma espécie de semente, um tipo de leguminosa que tem um alto valor nutritivo, digamos assim. Em contrapartida, ela tem um baixo valor monetário. Então, alguns falam que ele se posicionou ali porque foi uma ordem vinda do rei, ou ele se posicionou ali porque foi ele que plantou. Enfim, estas coisas não estão escritas nas escrituras, são apenas suposições. Porém, o mais importante é tirarmos, aprendermos deste texto a lição que eu quero passar para vocês, e é a seguinte: irmãos, essas lentilhas, elas podem ser comparadas às coisas que são valiosas para nós. Acredito que todos saibam que para o diabo a nossa família não tem valor algum. O seu casamento aí não tem valor algum para o diabo. Não, ele quer destruir mesmo. Ele vai utilizar de todas as ferramentas possíveis. Ele trabalha a todo momento para poder levar isso aí à ruína. Ele também não leva em consideração o seu relacionamento com Deus, não. Ele quer destruir isso. Então se assemelha a essa situação. Para o diabo não tem valor. Ou até mesmo, não só para ele, mas para os outros também podem não ter valor. Porém, para você tem. E importa que você haja como Samar. Ainda que para os inimigos não houvessem valor algum, ainda que para o diabo não tenha valor algum, ele se posicionou com muita coragem, com muito vigor
para defender aquelas sementes. E isso se assemelha, como eu disse outrora, às coisas da tua vida que são valiosas para ti. E agora, irmãos, eu acabei de receber aqui uma mensagem da irmã Miriam me apressando. Então, entrando aqui nas considerações finais, eu quero apenas agradecer por essa bênção que é estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande, amados, poder estar tendo a oportunidade de falar essa palavra. Eu deixo aqui minha saudação também especial ao irmão Souza, que ainda está aí, eu não estou vendo no momento, mas eu vi inicialmente que sim. Então, minha saudação para ti, meu irmão, para o irmão Nathaniel e para a irmã Miriam também, e a todos os telespectadores ou os ouvintes também. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Então, amados, essa é a palavra que eu quis trazer para vocês. Primeiramente, recapitulando, fazendo uma síntese, utilizar o talento ou os recursos que você tem à sua mão para progredir a sua vida como um todo, seja espiritual, pessoal, ou até mesmo emocional também, claro. Utilizar o que Deus te deu para fazer estas coisas e sem se importar com o que as pessoas são ou com o que elas têm, certo? O segundo ponto, irmãos, o qual eu já me esqueci, acredito que fala do Eleazar, justamente manter a palavra de Deus na sua mente, não só na sua mente, mas também no coração, ter essa espada do Espírito à sua disposição para enfrentar e escapar das ciladas do nosso maior inimigo, que é o diabo. E por terceiro, e não menos importante, proteger com todo vigor aquilo que tem valor para ti, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, enfim, você analisa aí. Essas são as minhas palavras, meus queridos, que a paz seja convosco, que Deus seja com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.